A vida, né, de uma fêmea de onça pintada não é fácil. Ela desgarra uma ninhada, no final dessa ninhada ela já está prenha de uma próxima ninhada, então basicamente ela está sempre cuidando de filhote a vida inteira. O Safari ele começou lá em 2011, mais voltado ao ecoturismo. Aí ao longo dos anos a gente foi percebendo que aquilo ali era uma grande oportunidade também de gerar muita informação sobre as onças, né? Foram quase 10 anos de coleta de dados da mesma população de onças. Nesse período a gente conseguiu identificar cerca de 180 onças diferentes dentro dessa mesma área na Caimã Pantanal. Então isso é um prato cheio assim para os pesquisadores, né? O Safari trabalha com uma técnica chamada de habituação, que, enfim, acostuma as onças pintadas à presença dos veículos, né, dos carros com os pesquisadores. Então a gente vê ela no comportamento natural, no habitat natural, e isso permite a gente coletar muitas informações extremamente ricas sobre a espécie que até então eram quase impossíveis de serem obtidas de animais livres na natureza. O Pantanal é onde a gente tem a maior densidade de onças pintadas do mundo, tem muita presa selvagem. A onça pintada é o maior carnívoro terrestre que a gente tem, então elas não têm ameaças naturais. O maior predador para as onças pintadas é o ser humano. Então, realmente é algo bem estratégico de se proteger essa espécie. A gente, ao longo desses anos, né, a gente conseguiu registrar mais de 50 ninhadas de onças pintadas e a gente viu que elas tiveram crias de 1 a 3 filhotes, mas a predominância desses filhotes foi de crias únicas, né, foram aí quase 66% dos filhotes. Um pouco mais de 25% foram de gêmeos e apenas 8,5% mais ou menos foram de trigêmeos. Então a gente viu essa predominância de filhotes únicos, né? Alguns desses filhotes a gente consegue checar ainda na toca, né? Filhotes recém-nascidos. A gente faz isso seguindo todo um protocolo de segurança e realmente entender quantos filhotes de fato nasceram para ver quantos sobrevivem, tentando interferir o menos possível no ambiente, justamente para manter esses filhotes seguros lá. E foi muito legal que a gente conseguiu entender que as onças têm as primeiras crias a partir ali dos 2 anos e meio, mas a partir dos 2 anos elas já conseguem ter filhotes. A gente conseguiu ver que também com 1 ano e meio os filhotes já se tornam independentes da mãe, então a mãe já está receptiva para ter outra cria. E a gente conseguiu estimar que as fêmeas têm um pouco mais de 8 filhotes, né, ao longo da vida toda. Então a gente conseguiu gerar esse grupo de informações, chegar a essas estimativas e fazer planejamentos para a conservação da espécie em algumas áreas. A gente utiliza várias técnicas para monitorar as onças. Uma delas são as armadilhas fotográficas, né, que são câmeras que ficam instaladas no campo e são ativadas por calor e movimento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então são grandes espiãs. A gente também utiliza, né, a gente faz as capturas das onças usando uma armadilha segura, uma armadilha específica para a espécie, e chegando lá, o nosso veterinário, né, que trabalha com isso já há mais de 15 anos, dá o dardo anestésico, a gente espera alguns minutinhos até o anestésico fazer efeito. Quando ela está completamente apagada, aí a gente começa a coletar uma série de informações. E a gente também coloca o colar durante esse processo, que é um colar GPS, né, um colar satelital. Então a gente consegue ter acesso a informações aonde a onça passa de hora em hora ou a cada 2 horas, dependendo da programação. Informações assim seriam impossíveis de serem obtidas de qualquer outra forma. Então a gente tem um privilégio, né, muito grande de poder trabalhar com essa espécie tão de pertinho, né, conseguir ver eles. E como a gente tem um sucesso grande de capturas, são informações sobre muitos indivíduos e numa janela de tempo muito grande. Então permite a gente entender também questões de saúde dos animais, genética dos animais, tipagem sanguínea. Para facilitar, né, o nosso trabalho no dia a dia, a gente acaba nomeando as onças, né? São 180 onças que a gente monitorou nesse período. Hoje em dia elas já passaram de 200.
Então a gente foi nomeando, né? Tem a esperança, tem a natureza, mas haja criatividade, né? Porque não é fácil nomear tanta onça assim. A gente tem observado, né, ao longo desses anos, que as fêmeas elas têm sido muito bem sucedidas, né, na criação dos seus filhotes. E a maioria absoluta dos filhotes que a gente registrou chegaram até a idade adulta, né? Poucos se perderam nesse período, justamente porque é um ambiente muito protegido, que tem muitas presas naturais. A presa que a gente mais observou as onças caçarem até hoje é o jacaré do Pantanal. Tem muito jacaré, né? Principalmente quando chove, né? Eles se reproduzem bastante, né? Mas assim, a gente vê que elas têm um cardápio muito variado, né? Elas caçam coati, elas caçam sucuri, elas caçam lobinho, elas caçam lobo-guará, mas a gente sabe que talvez em outras áreas, talvez as fêmeas não consigam ter tanto sucesso assim, né? Lá no Pampa, no sul do Brasil, as onças pintadas ocorriam em boas densidades, hoje elas foram completamente extintas. Não existe uma onça pintada viva no Pampa, no sul. Na Mata Atlântica, na Caatinga, elas são criticamente ameaçadas de extinção. A gente tem poucos indivíduos e indivíduos muito isolados, em fragmentos muito distantes entre si, que talvez num curto período de tempo sejam completamente extintas se a gente não fizer nada. O Pantanal tem cerca de 83% da área nativa ainda, o que diferencia ele dos outros biomas, né? Embora ele tenha suas ameaças com o fogo, tenha suas ameaças com o desmatamento, com a caça, mas mesmo assim a gente tem observado que o Pantanal ainda é um ambiente muito favorável para a espécie. Acho que cabe tanto a nós, né, como pesquisadores, a proprietários de terra e também aos tomadores de decisão a nível de governo de manter esse Pantanal protegido, quem sabe aumentar a proteção dele para a gente não perder a onça pintada, que é o símbolo da biodiversidade brasileira.